seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta sexta-feira das terapias no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre luto, um tema que dói, porque é algo que quando a gente pensa, assusta, enfim. Mas vamos ter um entendimento talvez mais leve em relação a esta palavra, que sim, fugir dele é difícil, então vamos compreender o que é realmente e levar uma leveza talvez para essa situação. Estou aqui com a Fernanda do Prana Energia Vital, estou também com a doutora Morgana Tedesco e teremos alguns vídeos, uns complementos da doutora psicóloga Valesca Foquesato. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, vou dar as boas-vindas às meninas que estão aqui comigo no estúdio, Fer, Morgana. Boa noite. Prazer para ter vocês aqui mais uma vez. Papo hoje que vai ser muito especial, porque não tem como ser. A gente fala sobre luto, dói. Eu sempre digo que isso é algo que a gente tenta escapar, né? O dia que acontecer, quando acontecer e como acontecer, mas a gente tem que ter um entendimento de que, por vezes, o luto, ele acontece em outros momentos da nossa vida, não só referente a uma morte. Então, ter essa consciência, ter essa leveza, talvez traga um pouco mais de paz para a pessoa que vai estar passando por esse sentimento. Fer, uma boa noite. Boa noite. Então, faz parte, né, Laura, quando a gente começa a olhar por este ponto de vista. Se tem uma coisa que vai acontecer conosco, são perdas, né? São fins de ciclos. Então, é algo que faz parte da vida. No pensamento que Hellinger deixa, ele diz: a morte está a serviço da vida. Então, pense o seguinte, nós temos 2 dias, né, que são marcos na história do nosso personagem na Terra. O dia em que a gente chega, né, o dia que nós desembarcamos da nave mãe, quando chegamos na Terra, o nosso nascimento. E nós temos o outro dia, quando nós partimos, nós voltamos para casa, né, desencarnamos, morremos. Nós temos uma crença de que a morte seria o oposto da vida. E Hellinger deixa isso muito lindo pra gente, que diz que não. O oposto da morte seria o nascimento, né? O dia do embarque e do desembarque, o dia da chegada e o dia da saída. E que o intervalo entre essas 2 datas é que seria a vida. Então, tentar pensar assim, poxa, eu sabendo que pode ser que seja amanhã o último dia. Pode ser que esta seja a última hora. Pode ser que este seja o meu último mês, meu último ano. E ainda assim, eu procrastino coisas. Eu deixo de falar coisas para certas pessoas, né? Dizer, às vezes, quanto eu amo. Ou o quanto eu sinto muito por uma situação. Eu deixo de fazer algo que eu gosto muito. Passear, viajar. Sabendo que tem dia para terminar. Eu procrastino. Imagina se não houvesse o dia da morte. Se nós não tivéssemos dia, se fôssemos imortais. Então, quando nós conseguimos olhar que a morte está a serviço da vida e que a morte ela dá um sabor para a vida. Ela traz algo, ela coloca um tempero, ela fica a serviço desse algo maior. Então, entender que sim e que nós somos feitos de vários lutos. Várias vezes, às vezes em uma semana nós temos lutos. Quando terminamos um trabalho e começamos outro. Quando terminamos um relacionamento e começamos outro. Então, para que algo novo chegue, o antigo precisa encerrar. Né? Então, ter um entendimento, ouvir tudo que vai ser dito hoje, através das minhas palavras, com uma pitada de espiritualidade, né? A Valesca, trazendo toda essa parte do psiquismo, e a Morgue, que está ali vivendo
né, o luto, o embarque e o desembarque muitas vezes, que cada pessoa que estiver ouvindo o programa possa ouvir isso com o coração aberto. Por quê? Faz parte da vida. A morte faz parte da vida e ela está a serviço de algo maior. A crença que nós temos sobre isso e a forma com que nós vamos viver isso é que faz a diferença. Muito bem, Fer. Uma ótima forma de iniciar esse papo. E agora eu vou dar meu boa noite para Morgana. Boa noite a todos. É isso aí, Morgana. E pensando que o luto é algo que, poxa, para uma médica, viver isso é algo... Infelizmente é rotina. Exatamente. Como tu vê isso, Morgana? Da parte médica, o que é a morte, né? Conceito científico é a finalização das funções orgânicas do corpo. Seja por uma doença, seja câncer, que nem nós estávamos falando, seja um infarto, seja um acidente vascular cerebral. É o fim de toda a atividade orgânica do corpo. Lógico que a gente também vê o lado do espiritualismo, né? É um pai que está morrendo, é uma mãe que está morrendo, é um irmão que está morrendo, é uma criança, um filho, um neto que está morrendo. Então, isso é bem complicado para a gente médico. A gente não é super-herói, como a gente estava falando, né? A gente tem essa noção da medicina, mas a gente sabe que aquela pessoa está vinculada a uma família, está vinculada a um grupo de amigos, e que isso muitas vezes é difícil de entender e de superar, né? Pois é. E dentro de todo este mundo, quando a gente pensa na questão do luto e ter a compreensão também que aqui a gente fala sobre o luto, estamos falando sobre a morte. Fer, outras questões que podem nos trazer luto? Na verdade, toda vez em que a gente faz uma mudança, né? Eu vou mudar de cidade. Ali tem um luto. Por quê? É como se nós tivéssemos partes. Nós somos feitos de partes, né? Nós somos nossos personagens, nossas facetas. Então, imagina o seguinte, que o nosso corpo, ele tem um tempo para acostumar com algo. Então, por mais que a gente esteja comprando uma casa nova, né? A casa que tu construiu, talvez, ou que o apartamento que tu comprou na planta, e tu vai deixar essa casa para ir para uma outra casa. Aí existe um luto. Aquele personagem que todos os dias se dirigia àquele lugar, ele não vai mais lá. Porque o luto está ligado diretamente ao apego, né? E a matéria, tudo que nós nos apegamos, né, é estar na vida da matéria. Então pensa, olha só, vamos pensar na cultura mexicana. Né? As caveiras, que teve uma época que era moda, né? Tinha sempre as roupas com as caveirinhas mexicanas. E tem um filme muito lindo para deixar indicado para o pessoal assistir, que é Coco, a Vida é uma Festa. Né? Onde os mexicanos, no Dia dos Mortos, eles comemoram. É o dia de banquete, é dia de festa, é dia de botar roupa bonita, de muita música. Né? Que é o dia em que eles celebram a ancestralidade. Então, pense o seguinte, existe o apego àquela pessoa que está ali, como a Morgue falou, é uma mãe, é um filho, né, um marido, enfim. Então, tu tem o apego daquela pessoa, eu vou viver uma rotina agora sem a presença daquela pessoa. Mas vamos pensar o seguinte, nós temos um corpo físico, a Fernanda aqui, esse personagem, e uma alma, um espírito que habita esse personagem, que dá vida a esse corpo. Né? Então, nós somos feitos de uma matéria orgânica e de uma energia, certo? Essa energia é um legado que cada um de nós deixa. Né? Então, por exemplo, vai partir, há 40 dias atrás, partiu o meu professor, né? O meu pai nas constelações, que é o Nelson Teston. E ele sempre trabalhava o lado espiritual. Ele partiu como personagem, ele não está mais encarnado. Mas o legado que ele deixou dentro de mim e de cada um dos alunos dele vai continuar vivo. Nós continuamos o legado das pessoas. Aquilo que nós fizemos hoje, quantos antepassados trabalharam para que isso fosse possível? Então, seria como se nós pudéssemos perceber que a gente morre quando ninguém mais se importa com a gente. A gente morre, e o que é importar, né? Pensa nessa palavra. Trazer para dentro. Importar. Eu me importo.
Então, enquanto alguém se importar conosco, se importar com o nosso legado, nós continuaremos vivos. Agora, o apego de eu não posso mais ligar para o meu professor agora e pedir uma dica ou fazer mais um curso com ele. Ele não está mais disponível na Terra para isso, né? Mas dentro daquilo que para mim é uma verdade, eu antes de vir no programa hoje, eu honrei os meus pais, os meus antepassados e todos os que puderam de alguma forma trazer o conhecimento da constelação familiar até mim. Então tudo isso está vivo em mim. Então a gente entender que sim, o personagem ele vai ter uma validade. A alma é infinita e está na Bíblia. É morrendo que se vive para a vida eterna. E agora nós vamos então ouvir pela psicanalista Valesca Fochesato também um pouquinho sobre a questão do luto. Oi meninas, oi pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. É um prazer estar aqui no Algo a Mais novamente, ainda que não no estúdio. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre luto. A psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross, que nasceu na Suíça, mas viveu nos Estados Unidos durante a vida toda, estudou muito esses processos do luto, né? Então ela define o luto em 5 fases. Ela fala da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. Então ela trabalhou muito com pacientes terminais ao longo da vida toda, escreveu um livro muito famoso que se chama Sobre a Morte e o Morrer, aonde ela coloca essas 5 fases. Então a primeira fase, que é a negação, a pessoa tende a negar e se isolar, né? Negar que aquilo aconteceu. Não pode ser verdade, que não deixa de ser um mecanismo de defesa do ego. A gente lança a mão desses mecanismos de defesa para proteger o nosso ego. Na segunda fase do luto é a raiva. Então a pessoa fica com muita raiva daquilo que aconteceu. A terceira é a barganha, a negociação, onde ela tende a negociar ou consigo mesma ou com alguma divindade com a qual ela acredite, né? Ah, se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. A quarta fase do luto é a depressão, é a que normalmente dura mais, que é quando a pessoa entra em contato com aquela dor da perda, né? É onde todas as coisas parece que perdem o sentido, o mundo perde a cor, tudo na vida parece que não tem mais sentido. E a última fase do luto seria a aceitação, que é quando a pessoa, se reconecta com essa coisa do viver, ela consegue entender que ela precisa seguir adiante, e aí ela aceita aquele luto e segue a vida, né? Pois é, então dentro desta explicação, dessas fases que a Valesca traz para nós, é uma questão bem complicada, porque são fases, vou direto para ti, doutora Morgana, porque são fases que realmente elas vêm, elas acabam nos atingindo de uma forma que é complicada. Para quem tem um entendimento, mas na questão espiritual, como a Fer coloca, e muito bem colocado, talvez tenha um pouquinho mais leve todas essas fases, porque acaba passando por tudo isso. Quando a gente vê uma pessoa que ela chega à fase da depressão por causa do luto, é muito complicado, né, a gente receber essas pessoas no consultório, porque principalmente se, por exemplo, a morte está relacionada com a gente. Por exemplo, uma gestante, que é o meu caso, sou obstetra, que perde um bebê dentro da barriga de mais idade gestacional, né? A gente estava envolvido como médico, está envolvido como amigo também, porque acompanhou aquela gestação até aquele momento, né? Então a gente pega todas essas fases que a Valesca disse. Não estava esperado, e aí aconteceu uma doença materna, fetal, enfim, e o bebê acaba a falecer. Então tu tem que dar a notícia, tu tem que se preparar para dar essa notícia. A família está esperando uma criança saudável que não vai vir. Então tu pega todas essas fases que a Valesca acabou de dizer. A negação, não é verdade, não pode acontecer. E assim vamos passando até o que tu disse.
provavelmente uma depressão. E é nisso que a gente tem que tentar trabalhar, tanto com a parte médica, quanto com a parte espiritual, quanto com a parte psicológica, para tentar ajudar essas pessoas a saírem desse ciclo de luto, né? A tentar ver que realmente aconteceu por algum motivo que talvez a gente não consiga explicar de maneira física, ou talvez seja espiritual ou não, e tentar ajudar essa pessoa a superar esse luto, né? E quando a gente vê, Morgana, porque a gente coloca a questão de a perda, porque sim, imagina uma mãe que tanto tá esperando, já tá fazendo planos, já imagina o rostinho do bebê, já, enfim, Exatamente. Tudo certo, e acontece isso. Alguns casos super dolorosos, que até uma amiga minha passou esses tempos, que foi de gestar até ganhar o bebê e esperar se ele ia ficar vivo e bem, e ele não ficou. Então, quer dizer, ficou bem dentro, né, do outro plano, né? Então, a gente entende essa situação de que é muito difícil para uma pessoa. Imagina tu receber uma notícia ou de que talvez nasce e não vá conseguir chegar até o... Enfim. Então, Exatamente. assim, tem todo esse lado. Tem. E tem também o lado, Morgana, que quando tu precisa dizer para aquela mãe, olha, já tentamos de tudo, para aquela mulher, infelizmente tu não vai poder ser mãe da forma biológica. Sim. Também é um luto. Também é um luto, é uma perda, né? Tu estás esperando que a natureza funcione. Tu veio pra Terra, tu é mulher, tu pensa que você pode gestar naturalmente, e aí acontece alguma coisa, de novo, alguma doença, alguma fatalidade, e você não consegue gestar. Então é como a Fernanda disse, isso é a perda de alguma coisa que eu achava que poderia ter e não vou ter. Vai ter que enfrentar um luto por não poder ser mãe. E aí, isso é muito importante, principalmente em clínicas de reprodução, que essas mulheres fazem um acompanhamento mais aprofundado e fazem as tentativas para tentar gestar. Ter uma equipe multidisciplinar, tanto para os casos bons, que evoluem bem, mas também para os casos ruins, que a gente tenta e não consegue gestar, né? Sim, é uma perda e a gente tem que acompanhar muito de perto esse processo de tentar superar isso, né? Com certeza. E Fer, quando a gente vê essas possibilidades, e eu acho muito bonito a forma que tu falas, e tantas pessoas depois me questionam, mas como que a Fernanda do Prana, ela faz algumas colocações que tem tanto a ver, que a gente nunca pensou por esse lado. E Fer, quando tu traz a ideia de que, por vezes, o bebê que não veio ao mundo, ele talvez partiu antes, ou a questão de tal pessoa, não, ela já fez o que devia ter feito. Eu acho muito bonito quando tu faz algumas Isso, na colocações verdade, como Laura, esta. é uma crença minha, né? É da forma com que eu vejo. E quando eu pude olhar para este lado espiritual, para este lado invisível, a minha alma se acalmou. Então, se é verdade ou não, acalma minha alma, acalenta meu coração, né? Como eu estava contando, o luto que eu... Fazem 40 dias que eu vivi, né? Então, conheci com meu professor esse lado espiritual. A vivência mais linda espiritual que eu tive até hoje, né? Até este dia, foi com ele, onde ele fez uma entrega da nossa família espiritual, nos entregando a nossa família da matéria. Então, ter o entendimento que é o seguinte... Nós somos parte do todo, certo? Esse todo que nós não conseguimos mensurar em palavras, nós não conseguimos nem sequer traduzir de alguma forma, né? Então, em algumas religiões nós vamos chamar Deus, Buda, né? A divindade, mas nós não sabemos o que é isso. Nós tentamos encontrar uma palavra para que nos conecte a esse algo maior. Então, pensa o seguinte, para que a gente pudesse vir para a Terra, viver a experiência de ser quem a gente é dentro de um personagem, houve uma família que ia precisar me nutrir, me dar o óvulo, me dar o espermatozoide, o ato de amor e criar esse portal para que eu chegasse aqui. Então, tudo que eu viver aqui vai fazer parte da minha experiência como indivíduo, como Fernanda, vai fazer parte do legado que fica na minha família e o legado que fica para uma espécie toda. Então, a beleza de olhar para isso e pensar, para que essa força criadora
colocaria algo aqui que não estivesse a serviço de algo maior. Então, tudo que existe na Terra está a serviço de algo maior. Uma espécie a serviço da outra, emoções. Então, às vezes a gente fala, tem crenças limitantes, toda a crença é ela que forma o ego. E é o ego que faz a minha alma evoluir. Então, através da vida da matéria, eu posso evoluir o meu espírito. E nesse lugar, que seria o espírito, é onde nós somos todos um. Né? Estamos todos interligados. Quando um da nossa espécie descobre algo incrível, a espécie toda se beneficia. Quando alguém da nossa espécie passa por um sofrimento muito grande, a espécie toda sofre. Então, entender que tudo está a serviço de algo maior e poder conectar com isso, para mim, para o meu personagem hoje, através da Fernanda, minha alma se alivia, acessa a leveza para minha experiência. Olha só, mas é bacana porque vem todo um entendimento espiritual e que sim, uma das fases que eu imagino que as pessoas acabem passando no momento em que estão no desespero, naquela tristeza profunda, sim, é procurar, além de um auxílio, no caso que vem direto de médicos e tudo mais, é também a parte espiritual. Porque muitas vezes, eu não sei como vocês veem, as pessoas elas podem não seguirem alguma religião ou enfim, mas quando acontece é a hora que a pessoa se apega. É a hora que a pessoa ou começa a questionar. Como é que tu vê isso dentro dos hospitais, Morgana? Ultimamente a gente está tendo mais, eu acho, abertura para isso, né? Uma vez não era tanto. Eu lembro que quando eu era estudante na PUC, como é um hospital marista, né? Uma faculdade dos maristas, a gente via os padres indo darem a bênção, darem o ato final quando os pacientes pediam, né? Quando tinha esses casos de estar no hospital em processo de morte. Isso é muito importante. E isso é dito nos cuidados paliativos, né? Que a gente estava falando antes. Os cuidados paliativos não é cuidado só com o paciente. É cuidado, que nem a Fernanda disse, com o grupo, né? Com a família, com os amigos. Por quê? Quem está morrendo está sofrendo. Mas quem está por perto também vai ter a sua parcela de dor de estar perdendo o ente querido. E nesses cuidados paliativos, eles falam que é muito importante ter um padre, um profeta, um pastor, independente da crença, para ajudar a família e quem está falecendo nesse processo espiritual de tentar entender e tentar aceitar. Então, isso é muito importante. Ajuda não só a família, como ajuda a equipe médica também, né? A alma fica mais tranquila, talvez os atendimentos, a conversa fique mais tranquila, com todo mundo falando a mesma linguagem, entendendo o que está acontecendo, né? Então é muito importante também. Com certeza. Então, meninas, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com este papo desta noite que fala sobre o luto aqui no programa Algo a Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje o nosso tema está sendo falar de luto, justamente porque é algo que aos poucos nós precisamos ter um entendimento para que talvez quando acontecer a gente não esteja realmente apegado a situações que podem nos deixar pior. Então a gente já compreendeu aqui que luto não é só morte, luto é perder um bom emprego, luto é perder a possibilidade de ser uma mãe, por exemplo, biológica. Luto é algumas situações, como a Fer mesmo colocou, às vezes trocar o local que você está morando. Poxa, eu era muito apegada àquele lugar e estou indo para outro. Então, o luto em si, ele acontece em diversas fases da vida e isso a gente já compreendeu. Além da morte, que sim, é onde nós sentimos lá profundamente, se alguém da família, alguém próximo e tudo mais. Agora, uma outra situação, a gente olha para a morte e como a gente olha para a vida. E nós temos uma questão aqui que um dia foi relatado aqui no programa, inclusive, que a pessoa falou: nossa,
Eu, quando eu tô de carro, sozinha, eu ando a 140, 150, quando eu vejo, eu vou de um lado para outro, em 2 toques. E a família questionou, mas tu não pensa na gente? Né? Isso eu disse, poxa, é verdade. Sabe que, por vezes, nós nos colocamos como se tá tudo bem eu correr 140, 150 por hora, enfim, dentro de estradas, principalmente nas nossas que tem muitas questões, enfim. Mas é dizer o quanto eu me cuido para os outros, porque se eu não estiver mais, eu vou fazer falta para alguém. É essa a ideia do importar-se. Será que tem alguém que se importa comigo? Então, fazendo essa colocação, tendo esse olhar para a vida, Fer, como tu vê isso? E quando a gente abre uma constelação, e tu tava falando isso, Laura, tava pensando quantas vezes a gente abre uma constelação e dentro da constelação familiar nós se olha para a alma, né? Se olha para o espírito. Então, e muitas vezes aquela pessoa que tá ali, tu olha que a alma dela está olhando para a morte. Uma pessoa que anda numa velocidade tão grande, a gente abre uma constelação, a alma dela está olhando para a morte. É como se inconscientemente ela trouxesse a informação: prefiro morrer a viver. Né? E nós temos essas informações inconscientes, porque tu pensa o seguinte: no momento em que nós chegamos na Terra, no momento em que nós nascemos, nós já estamos caminhando para a morte. Porque é algo como é que eu vou ficar triste com a morte? E não dizendo que eu não fico, porque recém me experienciei no luto e foi algo desafiador para mim. Lembrar de tudo que aconteceu. E tudo que a gente estuda, chega na hora do vamos ver e tu diz, poxa, isso tocou tua alma mesmo, né? Uhum. Então, a gente perceber que são esses movimentos de morte que a nossa alma faz quando a gente bebe muito. É um movimento quando a gente acelera muito o carro. Morgui, como é o movimento com a alimentação, né? Com a alimentação, quando não faz os exames de rotina, né? Então, está se cuidando, está caminhando por um lado incerto, né? Porque dentro, vamos falar na medicina, tu vai ali uma vez por ano e fazer um check-up. Exato. Tu vai na academia. Qual é a alimentação? Porque vai ter a pessoa que se mata acelerando o carro, mas vai ter a pessoa que se mata comendo fritura todo dia. Não indo fazer uma consulta. Não fazendo atividade física. Uma atividade física, né, Morgui? Então, qual a qualidade que a gente dá para nossa estadia aqui? Porque... E quando a Valesca fala sobre a aceitação, ok, aquele fato está ali na constelação familiar, nós usamos o termo. Tu já deu um lugar no teu coração para essa experiência? Porque enquanto a gente não diz sim, tal pessoa não está mais na matéria, né? Enquanto eu não aceitar isso, como eu vou acessar a minha própria vida se eu não acesso a minha experiência? Se eu não aceito que aquilo faz parte da experiência. E tu imagina, nós vamos ter a experiência de alguém que... eu estou agora com 40 anos e faleceu alguém que tinha 50, ok, tá difícil. E uma criança, né? Por exemplo, Morgui, uma criança que nasce ali e a mamãe falece no parto. Exato. Então, vai viver uma culpa de que para que eu pudesse nascer... A minha mãe deu a própria vida para que eu nascesse. Então, são muitas informações que giram em torno disso. E perceber que a forma com que a gente vive, já está mostrando a nossa conduta perante a morte. Porque honrar a morte é saber aproveitar a vida. E há quanto tempo... Poxa, o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de sentar e rir com os meus amigos. Há quanto tempo tu não faz isso? Qual é a qualidade do teu prato? Dentro das constelações, a gente fala que toda a área da nossa vida que nós não cuidamos, toda a área da nossa vida que a gente, não me alimento bem, não faço exercício físico, não vou ao médico, nós nos comportamos como crianças. Nós ainda não crescemos para aquela área. Uhum. E quantas vezes a gente come como criança? E às vezes é bom e é gostoso, a gente vai passear no shopping, né? E tem fast food, e tem aquelas balinhas, e que delícia. Mas e se eu me comportar como criança na minha alimentação o dia todo? Eu também estou olhando para a morte. Então, de que forma eu posso honrar os mortos
se não vivendo plenamente. E, gurias, dentro de todas essas questões também, eu gostaria de chamar mais um videozinho, porque nós temos vários complementos aqui da Valesca, a querida que ia estar aqui conosco, não pôde por uma questão familiar, mas roda para nós o próximo vídeo da Valesca, por favor. Então, em 1916, Freud escreveu um texto chamado Luto e Melancolia. Qual é a ideia central desse texto? Nesse texto ele coloca que o processo de luto não só é algo normal, como ele deve acontecer, né? Então ele diferencia o luto, que é um processo normal, da melancolia, que seria um luto patológico. O que ele fala acerca do luto? O que é esse processo? Eu costumo dizer que é o processo mais penoso do nosso psiquismo, porque ele consiste na retirada da nossa libido, que é a nossa energia de vida, naquele objeto ou naquela pessoa perdida, para que essa energia seja reinvestida em outros objetos, né? Isso não é um processo fácil. É um processo que nos demanda psiquicamente, é um processo extremamente doloroso, mas é um processo necessário para que esse luto não venha se transformar num luto patológico, que é o que ele chama de melancolia, né? Então, em determinado momento, passado um tempo, a gente precisa se desocupar desse objeto morto, né, deixar esse objeto morto ir para a gente poder reinvestir a nossa libido em outros objetos. Essa é a ideia central desse texto, que é maravilhoso, né, e que nos ensina muito, já que na nossa cultura é tão difícil de lidar com a morte. A gente tem o que ele chama de transitoriedade, né? Tudo no mundo é transitório, tudo na vida é transitório e chega a um fim. E a gente precisa olhar para a finitude das coisas, que é extremamente doloroso, mas é um processo que a gente é convidado a fazer ao longo da vida. Não existe vida sem perdas, não existe vida sem luto, e a gente precisa olhar para esses processos, né? É isso aí. E dentro do que a Valesca coloca aqui para nós sobre a energia de vida, e a gente está falando sobre a questão de olhar para a vida. E aqui me colocam situações do tipo, às vezes a energia de vida de um jovem não é a mesma energia de vida de uma pessoa idosa. Que a pessoa idosa, a gente sabe, em relação à idade, cronologicamente, a pessoa idosa deveria ir antes. Porém, a gente vê pessoas que olham para suas vidas e conseguem ter uma vida melhor, uma energia de vida com que faça com que essa pessoa, sim, se importe com ela, se importe com os da família, porque ela sabe que é importante para os outros também. E como a gente pode ver essa questão também de quem se importa e ter essa energia de vida, por exemplo, pessoas idosas, que a gente fica com aquele receio, poxa, o vovô tá ficando cada dia mais velhinho, cabelo branco, isso e aquilo. Aí tu começa a ver, tem 80 anos, 85, 92. E aí tu vai vendo que a pessoa, ela tem uma energia de vida que ela realmente traz mais saúde para ela. Ela tem uma questão diferente. Como tu vê, Morgana, essas situações que temos pessoas que são mais jovens e que talvez elas se colocam com um peso muito grande e tudo mais. E como a gente vê pessoas que elas têm algo que pode prolongar a sua vida e deixar uma vida mais tranquila. Exatamente, Laura. É muito engraçado que no consultório, às vezes, a gente vê de todas as idades, não só idosos, né? Eu não venho no médico porque o médico só acha problema, né? Então, faz 2, 3 anos que eu não faço os meus exames de rotina. Mas é isso que tu acabou de falar, é se preparar para ter uma energia de vida boa, fazer os exames de rotina, se descobrir alguma coisa, vai descobrir inicial, vai ter tratamento, vai conseguir levar adiante. Assim como a gente tem jovens que não estão nem aí para os exames, comem errado, não fazem atividade física, a gente tem muitos idosos que se cuidam, que vão na sua missa todo final de semana, antes da pandemia mais, né? Que comem bem, que tentam fazer atividade física. E é isso que tu disse. Se preocupam com a vida deles e com a vida das pessoas que estão ao redor, que estão querendo que ele fique
velhinho, mas saudável, né? Então, isso é muito importante. Tentar fazer tudo o que a Fernanda disse. Exames de rotina, se alimentar bem, ter um vínculo de amigos para conversar, para jogar uma carta, para botar a conversa fora, né? Isso estimula a energia da vida a tu ficar velhinho, mas bem e saudável, né? Com certeza. E aí a gente agora faz o link com o luto, porque temos a energia de vida, temos a questão de que quando se está bem, porque aqui a gente fala, poxa, foi descoberto uma doença, um câncer, por exemplo, que por muitas vezes nós podemos ter um fim trágico ou um fim da doença, que é passar por cima de tudo isso, que a partir de check-ups, a partir de tudo mais, a gente consegue pegar a doença lá no início, né? Que é isso, o porquê que se fala tanto a visita ao médico anual, né? Então tem essa situação. Mas a gente também tem uma situação de que a gente começa a ver que por vezes, quando uma pessoa se cuida e tudo mais, aos pouquinhos ela vai sendo, por exemplo, quando a pessoa já é idosa, né, já começa a ficar debilitada, nós começamos a ter a compreensão de que é o momento dela. Claro que nós temos o lado de que pessoas se vão cedo demais, sem esperar numa batida de carro, num infarto, enfim. Mas a gente tem a questão das pessoas que também, aos poucos, a gente vai começando a notar, quem sabe, isso a gente pode ter talvez uma... Fer, pensando no lado mais espiritual, quem sabe a gente consegue ter um pouco mais de entendimento e não levar aquela dor tão forte quando a gente tem um processo que nos leva ao luto? Então, pense no seguinte, que se não existisse um tempo certo e um errado, que não existisse uma conduta certa ou uma conduta errada, o médico certo, o médico errado, o terapeuta certo, o terapeuta errado. Simplesmente que tudo se atrai por frequências. Então, vai ter o médico que eu simpatizo, vai ter o canal da TV que eu simpatizo, vai ter a terapeuta que eu simpatizo. Então, o tempo, ele é relativo. E isso Einstein nos provou, né? Quando ele trouxe a teoria da relatividade. Então, o tempo do relógio é um. O tempo do inconsciente, o tempo da alma é outro. Então, entender que tudo acontece no tempo certo. E quando a Valesca fala, né, sobre a libido, a energia vital, né, essa energia da vida, de a gente ter tesão sobre as coisas, né? Tudo aquilo que eu fizer, que eu colocar energia, eu quero fazer. Então, entender o seguinte, que sim, talvez eu traga para minha experiência uma morte precoce, considerando que foi um tempo cedo, um tempo que foi um tempo que eu considerava que devia ter sido maior. Ok, o que eu faço com isso? Essa é a grande pergunta, né? Porque eu vou ter um dia para morrer e os demais para viver. Então, sim, eu vou ter o luto, eu vou ter as fases do luto que precisam ser vivenciadas, porque o luto, ele nos transforma. Então, quantas vezes uma parte, um personagem meu morre numa profissão, num relacionamento, né? Falece alguém da nossa família, então aquele personagem morre. Quando alguém da nossa família morre, porque a filha que a gente é com o pai, a gente não é com a mãe. O irmão que a gente é com um irmão não é com o outro irmão. Nós somos diferentes, nós temos facetas. Então, quando morre aquele meu personagem, ok, aonde eu vou encontrar a energia de vida para dar continuidade à minha experiência? Então, ok, antes quando foi dito, poxa, como eu não vou me preocupar com a minha família? Aqui na Terra, ninguém pode dar o que não tem. Se eu não cuido da minha saúde, eu, Fernanda, para mim, ame ao próximo como a ti mesmo. Por que eu estaria me preocupando com o que os outros pensariam? Se eu não estou dando nem para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então, ter este entendimento, para mim, alivia muito meu coração. Traz leveza para a minha experiência, né? Existe o dia certo e aquilo que precisa acontecer para a experiência
Vai acontecer. Então eu já vou nascer com algo pré... Não penso isso. Eu penso que nós estamos aqui experienciando. E que existem vários lugares para experienciar. Né? Então eu vou ter o lugar que... eu vou ser vítima agora, eu vou precisar chorar, eu não vou aceitar essa morte, eu tô sofrendo por isso e eu vou precisar chorar. Então faz parte. Agora, como a Valesca falou, poxa, se exceder isso, vai virar uma patologia. Então aí talvez eu também esteja morrendo junto com a pessoa. Por isso que a frase que eu quero deixar a dica para o pessoal que sentir em fazer, né? Se tem uma foto da pessoa que desencarnou, se consegue fechar os olhos e imaginar essa pessoa na tua frente, respirar profundamente e dizer: eu honro você vivendo plenamente. Né? Porque essa pessoa, ela vive em nós, de alguma forma. A alma, ela é infinita. Pensa o seguinte, voltando a falar de tempo agora. Jesus de Nazaré, ele só se tornou o Cristo depois que ele desencarnou. Né? Então, depois em que a gente desencarna, muitas coisas acontecem. E muitas vezes dentro de uma constelação familiar, só é possível perdoar um acontecimento da infância com pai e mãe, poder acessar o amor do pai ou o amor da mãe depois que um deles desencarna. Porque enquanto eles estiverem ali na presença, em carne, a gente não consegue acessar. 80% do choro em velório é remorso. Nossa, é bacana pra gente pensar um pouquinho, refletir sobre essa situação. E agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o luto, tendo um pouquinho mais de entendimento sobre todas as fases, o que é realmente o luto, desde, sim, a questão da morte, quanto outras situações que acontecem na nossa vida também, e como nós devemos lidar com isso de uma forma um pouco mais tranquila, ter um entendimento um pouco mais tranquilo para que isso não se torne uma patologia, bem como a Valesca colocou para nós no último bloco. E agora a gente vai precisar entrar numa outra situação do luto, porque às vezes as mortes são repentinas, ok. Tem situações que elas vão acontecendo e a gente precisa ter esse entendimento de que não digo não adianta, até por isso que eu vou questionar a parte espiritual quanto a parte também médica em relação a isso. A gente acaba não querendo que a pessoa vá. A gente não quer que o nosso cachorrinho vá. A gente não quer que aconteça o pior. Que o pior para nós, o pior é perder a pessoa. Mas talvez para ela não seja isso. Então, quando a gente entende na parte médica, Morgana, essa questão de a pessoa está pronta para ir. Sim. E nós não queremos que ela vá. Então, como a gente pode... Porque ali já começa o luto. Eu imagino que a pessoa que esteja vendo um familiar, ou mesmo o seu bichinho, que a gente diz que faz parte da família, ele precisa ir. E a gente não quer. É uma situação bem complicada, né? Para a família que vai ficar entender isso, né? Que aquela pessoa está em processo de morte, que virá a falecer, mais dia, menos dia, não tem como a gente... tal dia a pessoa vai morrer. Não, ela está com uma doença e está em processo de fase final, né? É importante que a família consiga entender isso e talvez até ajudar a parte médica, a parte orgânica, se despedindo, dizendo que vai ficar tudo bem. Os cuidados paliativos falam disso numa parte, que é tentar ver o que o paciente quer para aqueles minutos finais, para aquela hora final, para aquele dia final. O que o paciente espera? É ter música no quarto, é ter a família no quarto, é resolver pendências antes de ir. Isso, pendências não só físicas, emocionais, pendências jurídicas, né? Tem todo um processo jurídico após a morte. Então, conversar com esse paciente que está prestes a morrer sobre o que ele quer, o que você espera para esse fim da vida. Tem alguma coisa que você queira resolver antes de ir?
Tem alguém que você queira falar, conversar, que nem a Fernanda disse, pedir perdão, talvez. A gente não sabe, né? E que bonito te ouvir falar isso, porque é na questão, quando tu falas isso, me remete à questão espiritual. Porém, dentro da medicina, vocês veem que isso faz a diferença. Sim, faz muita diferença. A gente escuta relatos de outros colegas que o paciente conseguiu descansar depois que a filha veio e conversou e disse que ele poderia descansar, né? Então, por que isso acontece? A Fernanda vai conseguir explicar melhor do que eu. Por que aquele paciente conseguiu descansar depois de um abraço de uma mãe, de um irmão, de uma filha, de um perdão? Bom, depois de chamar o advogado e dizer, olha, eu tenho que resolver isso, isso e isso antes de partir para eles ficarem bem. Por que isso acontece, né? Então, é muito importante a família conversar com esse paciente e saber o que ele está esperando para aquele final. Eu acho que isso funciona muito para a parte médica também, ajudar a passar por esse processo de final de vida, né? Tu vê como isso, como intercala, tudo tá interligado, né? Porque um não exclui o outro. Essa é a beleza das coisas, quando a gente pode perceber que assim, poxa, eu vou ter um médico que vai me trazer o remédio da alopatia. Aí eu vou tomar o chazinho que a nona ensinava, vou sentar para meditar, vou ir na psicóloga. Nós somos um conjunto de sistemas. O nosso corpo todo, quantos sistemas nós temos, né, dentro do nosso corpo? Então, entender que tudo faz parte. O corpo físico, o psiquismo, a energia aqui da vida. Então, tá tudo interligado. E quando a Morgue fala sobre falar, né, saber o que a outra pessoa quer, muitas vezes precisa que isso aconteça porque naquelas horas finais, por alguma razão, se teve consciência e a oportunidade, né, de liberar algo ou de se sentir livre com algo. Né? Porque nós aqui na Terra, muitas vezes não soltamos. Não é isso, a gente não se sente, tipo, não, eu não tô preparada para dizer pode ir. Eu não tô preparada para isso, só que aí acaba sendo até egoísmo. Sim, e né? Porque nós todos temos um ego. Sim. E o nosso ego vai reagir de formas diversas. Né? E como que a gente vai saber? Vivendo. Porque a gente pode ler todos os livros, fazer todos os cursos. Enquanto eu não experienciar isso na minha própria carne, eu não tenho a propriedade sobre aquilo. Né? Então, nós não temos a propriedade sobre aquilo que ainda não aconteceu. Nós vamos ter a teoria. Um curso, uma formação, ter experienciado isso no lugar de uma amizade, na família do vizinho. Mas e quando é na nossa carne? Então, experienciar isso é só sabendo, só vivendo, para saber como eu vou me sair numa situação assim. Né? Porque eu não tô ali na experiência como um todo. Então, entender que existe um lugar seguro para viver o que for aqui na Terra. Existe um lugar seguro, mas não quer dizer que nesse lugar seguro não vai haver dor, porque a dor faz parte. A dor é altamente transformadora, né? Quantas pessoas que transformam a vida, nossa, agora que o meu marido faleceu, agora que esse filho faleceu, eu vou abrir uma ONG. Agora que tal pessoa faleceu, ele deixava um legado, eu vou botar isso adiante. Ele gostava muito disso. Então eu vou me aproximar daquela pessoa quando eu fizer isto. Então, nós podemos entender de que lugar vamos vivenciar o luto, sabendo que ele tem fases e que eu vou precisar viver estas fases. É isso aí. E agora eu gostaria de chamar um último videozinho que a Valesca mandou para nós, para a gente poder começar a finalizar todo esse assunto. Valesca. Bom, ainda em relação ao luto, o psicanalista Mário Corso, ele utiliza uma metáfora que eu gosto muito. Ele diz que o luto é um buraco que a gente nunca consegue tapar completamente, né? Então, a partir dessa metáfora, a gente imagina uma estrada, como se fosse a estrada da nossa vida, o caminho que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. E de repente, em determinados momentos, porque nós vivenciamos lutos das mais variadas naturezas em diversos momentos da vida, né? Em determinado momento se abre um buraco na nossa frente e a gente tem que dar um jeito de contornar, de construir uma ponte em relação a essa estrada
e para tentar ultrapassar esse processo tão difícil, mas natural, né? E conseguir seguir o nosso caminho. Então, a elaboração de um processo de luto, quando a elaboração de um processo de luto chega ao fim, significa que a gente consegue abrir mão daquele objeto perdido, né? Daquela pessoa que se foi, para seguir a nossa vida, não sem lembrar dessa pessoa, não que aquele acontecimento não esteja de alguma forma inserido na nossa história e no nosso caminho, né? Mas a gente consegue olhar para aquele buraco de uma forma menos dolorosa, né? E os lutos, a gente precisa dizer também que o processo de luto, eles são muito singulares, cada um vai vivenciar o seu modo, dependendo muito da relação que tinha com o objeto, com a pessoa perdida, né, com o parentesco, com a convivência, enfim, a gente vai viver de uma forma muito singular, cada um da sua maneira. E eu agradeço muito o convite para participar desse programa. Encerro a minha participação falando uma frase que eu acho extremamente significativa e que foi um psiquiatra americano que falou. Ele diz o seguinte, que o luto é o preço do amor, né? E na verdade é isso, né? O luto é o preço do amor. Um beijo para todo mundo e um bom final de semana. Muito bem colocado, Valesca. A questão do amor, sim. Quanto mais a gente ama, mais parece que a gente é acometido da dor quando nós perdemos. E, doutora Morgana, dentro do nosso tema desta noite, o que mais nós podemos pontuar em relação ao luto? Acho muito importante para as famílias, para os pacientes que estão passando nesse processo, que um dia vão passar. Todo mundo vai passar por isso, né? A morte é o ponto final da nossa vida aqui na Terra. Conversar com os familiares, explicar que quando chegar a hora, o que quer fazer, o que quer sentir, com quem quer conversar, se quer chamar um padre, um pastor, qualquer espiritualidade para ter uma bênção, para encerrar o ciclo, e pensar o jeito que a Valesca falou aqui. A gente tem que passar por isso. Para algumas pessoas vão ser mais difícil, para outras vão ser mais fáceis. A gente tem que passar por isso para dar continuidade à nossa vida, para que tudo volte a ser como era antes. E é como a gente falou antes. A Morgana, ela traz toda uma visão espiritual, que bacana, porque por vezes a gente vê os médicos como algo frio. E que bacana de poder ver que a gente tem médicos que a gente pode contar assim e sentir esse calor e que vê esse lado humano também, né, Morgana? Que é muito importante, Que é né? muito importante. E que vai ajudar a parte física, a parte Exato. médica, né? Que nem a Fernanda disse, a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com um pouquinho de cada lado e todo mundo se ajuda no final, né? Com certeza. Fer, dentro do luto, então, o que mais a gente pode estar pontuando? Eu acho que para finalizar esse dia de hoje tão lindo, falando por algo que é uma experiência, né? Que nós todos, como a Morgui falou, ou já passamos e vamos passar, né? Qual é a qualidade do meu dia? Qual é a qualidade da minha vida? E deixar esse pensamento agora. Se agora, nesse exato minuto, começasse uma contagem regressiva das minhas últimas 24 horas, o que eu faria? Então, acho que levar essa pergunta, se fossem as últimas 24 horas da minha vida, como eu viveria ela? Só trazendo essa pergunta já pode trazer autoconhecimento e quem sabe fazer diferente. Com certeza. Botar mais libido, botar mais tesão em cada dia, em cada movimento. O que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de comer, em que lugares eu iria, que tipo de roupa eu vestiria. Porque numa hora dessas a gente acerta, né? Uma hora dessa chegam as últimas 24 horas. E tem uma outra situação também, Fer, que acho bacana de poder pontuar, é viver ao máximo com quem a gente ama. Porque depois, quando as coisas não estiverem tão bem, é o momento que a gente vai acabar tendo a compreensão. Bom, o que eu podia ter feito, eu fiz. O que estava dentro das possibilidades de viver, de ser feliz com estas pessoas, foi feito. Então, o importante é olhar para a nossa vida,
como aqui a gente já colocou, né? E olhar para o luto. E olhar para o luto de uma forma com que a gente não sinta tanta dor, tanto porém. Lembro sempre da minha mãe falando que no dia que a mãe dela faleceu, ela não chorou tanto, porque ela disse: eu tinha muita gratidão por tudo que eu vivi com ela. Então, tem a questão que dói, porque óbvio, tu sabe que no dia seguinte tu não vai ver a pessoa lá, né? Mas tem essa questão de que a gente precisa compreender que tudo que foi possível viver foi vivido. Então, é muito bonito. Pessoal, agradecendo, Fer, mais uma sexta-feira aqui. Morgana, obrigada também. A doutora já esteve aqui em outro momento também muito bonito. Eu que agradeço. Isso aí. E quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais. Agora temos o Conecta News. E é isso aí. Vamos ter uma live nessa noite do Acústicos e Valvulados também, logo após do Conecta News. Então, fica conosco. Um abração a todos, ótimo final de semana e até segunda-feira. Abraço para a Valesca, também, que não pode estar aqui conosco neste momento.